queria manter isso aqui por long time, entendeu? Por muito tempo isso aqui. Quero manter isso aqui, novas gerações de substituindo, entendeu? Então eu quero ficar aqui, entendeu? Eu mereço ficar aqui, sacou? Porque realmente é um local que você gosta, é um local que eu gosto e o local que o dono me colocou, entendeu? Caros amigos, estamos aqui com Osias Silveira, César Augusto, nascido em Maricá, personalidade pública, ex-candidato a prefeito da cidade, e eles vão bater um papo e contar para a gente como o Osias chegou em Maricá e como ele veio parar nesse espaço cultural do Parque Nancy, que é uma coisa fantástica. Osias, conta para a gente, como é que você chegou em Maricá? Eu vim para Maricá nos anos 80, né? Mais ou menos, né? Por aí. Aí, você comprou um imóvel aqui em 87, eu vi. Então, nos anos 80 eu vim para cá, entendeu? Aí, de repente, tinha uma padaria nesse espaço, do Miguel Morgaz, e ele ficou meu amigo, sabia que eu era artista, e convidou para dar aula para as crianças carentes do local. Eu forneci até material, junto com a mãe do Sueiro, entendeu? Com a Nancy Sueiro também. E me deu uma loja para fazer meu primeiro ateliê, colocar minhas obras e receber as crianças. Tá? E, de repente, ele faleceu. Mas essa loja a gente deu mais ou menos ali no começo dos anos 90. Né? Anos 90, eu passava muito por aqui pela rodovia. Isso, por aí. Exatamente, dos anos 90, entendeu? Porque assim que cheguei a Maricá, eu conheci o Miguel europeu, curti meu trabalho, que meu trabalho de preservação ecológica, achou interessante. Foi ele que plantou essas mangueiras que tem aqui em frente. E ele gostava muito de arte, né? Gostava muito de arte. Então, de repente, essas mangueiras, ele queria preservar, ele queria ser tudo com árvores esse local, que até então não tinha asfalto, era terra, tudo terra, né? Então ele era um cara que tinha uma visão assim, ecológica, acho que mais que os brasileiros, né? Me chamou para dar aula do meu material, que é palmeira imperial, para as crianças, que era um material simples, entendeu? E preservando a ecologia. É uma das obras, né? Uma das obras. Inclusive a ideia, tu vê, o cara já queria preservar a ecologia, o cara tinha uma visão incrível, achou meu trabalho incrível, comecei a dar aula, ele me deu uma loja. Ele queria me dar até, de repente, eu não pedi papel nenhum, porque realmente me deu um presente, eu não vou exigir, entendeu? Nada desse cidadão maravilhoso que foi comigo, né? E quando ele faleceu, a filha também dele... nós somos de uma geração em que a palavra valia mais do que o papel. Hoje, lógico, o papel influencia, mas na nossa geração, a palavra está aqui e cumpria-se isso. Era o fio do bigode. Então, para mim, ele me deu essa loja, eu fiquei muito grato, eu não ia pedir um documento, nem quis, entendeu? E a filha dele, quando ele faleceu, a filha dele, pô, minha amiga, minha amicíssima, entendeu? Amiga do meu filho, Fábio Braga, inclusive, muito amiga do meu filho, e praticamente eu ajudei até a tomar conta dela aqui. E ela me deu outra loja, praticamente eu fazia até almoço para ela, que ela não sabia cozinhar, levava ela para passear. Eu fiz exposição Ia para o Rio, né? Ia para o Rio, eu levei ela uma exposição no Corcovado, levei a Eliane comigo, Maria Eliane comigo, junto com a filha de Paulinho da Viola. Maria Eliane é a filha do Miguel Morgado. A Eliane e a filha do Paulinho da Viola, também a Eliane. Duas Eliane. Eu tenho até fotos disso, né? Eu levava a Eliane para sair comigo, entendeu? Porque ela era uma pessoa muito sozinha, entendeu? E tal. E filha única. Você acabou virando membro da família do Miguel. Mais ou menos isso, exatamente. Então ela ficou como se fosse minha filha, né? Eu cuidava dela dessa maneira. É porque você tinha um ateliê aqui e depois passou a ter também um barzinho. Você vivia eu fiz um pub. O tempo do Raul? Eu fiz um pub, era tipo Silo da Arte. Nem era boteco, chama Silo da Arte, a qual o Quaquá começou a frequentar, conheci Quaquá nessa época, ele passou a frequentar esse espaço. De branco, frequentava, eles faziam as rodas de música junto com a filha do Paulinho da Viola. Eu tenho fotos que pode comprovar isso, né? Tem fotos desse evento. Eu de branco, a filha do Paulinho da Viola, Eliane Faria, e de branco, e
Rico Dorileu, que está morando atualmente em Portugal. Rico Dorileu foi parceiro de Cartola, muito meu amigo também, que eu sempre fui ligado aos artistas. O meu trabalho é um trabalho que tem muita identificação com os artistas. O meu trabalho é de preservação ecológica. Então, a Eliane me curtia meu trabalho e curtia as comidinhas que eu fazia também, que ela não sabia cozinhar. Eu fazia umas comidinhas, inclusive até para o Rico Soeiro, que era menino, tinha 13 anos por aí, ele vinha comer no meu pub. E o Osias não é só artista, ele é um artista na arte culinária, hein? Adoro cozinhar. Ele é um artista. Adoro cozinhar, entendeu? Então eu fazia até uns quibes, eu fazia umas comidas árabes, que eu tive uma época que eu convivi com uma cultura árabe, né? Aprendi muitas coisas. E fazia uns lances que o Soeiro era meu cliente, meu amigo, né, garoto, ia comer no Coacoá, frequentava o espaço, e trouxe Guilherme Horta para me apresentar, que é médico maravilhoso, que atualmente é meu geriatra, meu amigo geriatra. E, poxa, eu fiz uma amizade grande com o Coacoá, apresentei com o Coacoá Bete Carvalho, o Zizinho e tal. Entrei na campanha de Coacoá, eu fazia para o Coacoá aqui o espaço, fazia as comidinhas para ele nos eventos do Coacoá também. Pode eu perguntar para ele um dia, ele é meu amigo até hoje, apesar de eu não entender nada de política, só entendo de arte, então eu não entendo nada. Então eu nunca pedi nada para o Coacoá em termos de política, porque meu lance é osso, meu lance é arte, é preservar a ecologia, é tirar o menor de rua, a minha ideologia é essa. E esse espaço aqui com a Eliane curtia muito isso. Eu trazia para cá, a Andréia era professora de colégio daqui no Maricá, que fazia as oficinas de arte no colégio, e os meninos vinham para cá para conhecer as minhas obras, entendeu? Então aqui já era um espaço cultural no tempo do Morgado, no tempo do Morgado e da Eliane. E aqui você tem um espaço bom para manter, né? Esse tipo de a minha ideia... Pode-se dizer uma coisa que eu acho que o César Augusto vai concordar comigo. O teu barzinho e o teu espaço foi uma espécie de ninho que embalou a política de Maricá nos últimos 20 anos. Realmente, eu realmente faço parte da política de Maricá. Eu faço parte. Não como político, não, como artista e incentivador. Eu realmente trouxe a cultura para a rua, aqui em frente do espaço que o Miguel Morgado me presenteou, entendeu? Nesse espaço aqui em frente, eu trouxe para cá as minhas esculturas, que naquela época as pessoas não entendiam nada. Eu colocava um espaço aqui, chamava a atenção de todo mundo, porque realmente fui o primeiro, o pioneiro em colocar minha obra na rua, levar a arte onde o povo está. Eu tenho aqui algumas artes dele que tem aproximadamente 30 anos ou mais, histórica, né? Tem várias, hoje eu estava mostrando para o Osias obras históricas do Osias. Então, ele vai restaurar agora, né? E já adquiridas em Maricá. Adquiridas aqui em Maricá. Isso aí tem uns 30 anos ou mais. 30 anos, para ter ideia. Então, realmente, tudo obra ligada à natureza. Eu não tiro nada verde. Exato. A natureza, quando joga fora, eu dou vida à natureza morta. A ideia é essa, entendeu? E o que te atraiu aqui em Maricá, Zé? O que me atraiu em Maricá? Me atraiu em Maricá, primeiro, o lugar ser bucólico, um lugar lindo, entendeu? Um lugar que tem Maricá é lindo, fantástico. Eu indo para Búzios, com meu irmão na época, falecido ator da Globo, inclusive, do teatro, indo para Búzios, fazer um passeio, passando pela estrada, vi anunciando um loteamento aqui, comprei um terreno, fiz uma casa, vim morar em Maricá e conheci, o Morgado eu conheci ele no Rio. Eu conheci um passeio aqui, a nossa amizade se fortaleceu, ele me deu espaço para me iniciar minha arte em Maricá. Vocês se reencontraram aqui? Eu reencontrei ele aqui e ele me deu espaço para mim, primeiro para dar aula para as crianças, que era sempre a minha vibe era tipo tirar um menor de rua. Eu acho que com a cultura se tira um menor de rua. Entendeu? Essa sempre foi minha ideologia. Gera oportunidade, gera artistas. Tem matéria do jornal mostrando isso. Não, exatamente. Esse sempre foi meu viés, minha meta, né?
Inclusive, o Miguel me deu essa oportunidade, Miguel, eu agradeço muito a ele. E a Eliane fortaleceu, ela ficou do meu lado o tempo inteiro. Ela é minha amiga íntima, entendeu? Minha amiga íntima. Ela ficava comigo no meu ateliê, mesmo sendo casado, ela de início não gostava muito da dona da Dulcilé, que na época era minha mulher, minha esposa, né? Na época, quando trouxe. Eu conheci o Miguel antes da Dulcilé. Mais um caso de amor, Ziz? Não, a Dulcilé eu conheci, por exemplo. Você é igual o Raul, né? Você tem várias paixões. Eu estava solteiro nessa época, conheci a Dulcilé, entendeu? Aí realmente eu namorava a Diná. A Diná, ela trabalhava com arte. Aí conheci a Dulcileia, a Diná viajava muito, ela viajou para Paris, aí eu fiquei com a Dulcileia, entendeu? Aí fiquei morando com ela, morei com ela. Você estava apaixonado pela Dulcileia e escolheu ela nessa me apaixonei nessa época, é verdade. Ela estava separada do marido e tal, mas trouxe ela para cá. Trouxe ela para cá, entendeu? Aí conheci, aí ela trabalhava com um amigo dela, que era o doutor Antônio Carlos, um advogado, inclusive. Aí, de repente, a Eliane ficou sem advogado, eu sugeri a minha esposa que colocasse o patrão dela para nos defender a Maria Eliane, entendeu? E eu fiquei, aqui, vim para cá, morar aqui. Só uma boa opção, porque o Antônio Cardoso é um grande advogado aqui no Macau, conheço ele. Então, exatamente, foi ele, eu trouxe ele para cá, praticamente, através da minha mulher, ex-mulher, meu amor da minha vida na época, né, que eu estou separado dela, está morando com outra pessoa, graças a Deus. Mas isso não se apaga, né? O amor da vida, mesmo tendo passado, continua presente. Né? Não, exatamente. Então ela está, e por acaso, ela está morando aqui, inclusive. Eu me separei dela, o apartamento dela é grande, eu saí morando num kitnetzinho aqui, entendeu? E deixei ela num apartamento grande, onde que eu praticamente era o dono. Poderia estar, né? Eu deveria estar, porque ali... Agora embolou o meio de campo. Você morava lá no Parque Nancy, mas veio para cá... Quando a Eliane morreu, eu tive que vir para cá, porque senão... Ficaria abandonado aqui. Ficaria abandonado. A Eliane, minha amiga, Miguel, meu amigo, eu fui o cara que segurou. Miguel só tinha uma filha, né? Só tinha uma filha. Morreu, ia ficar só... Isso aqui ia ficar ao léu. Na realidade, já vivia aqui. Eu tinha meu ateliê e meu bar aqui. E então, você trabalhava com a dona Só não morava, só não dormia aqui, só dormia de vez em quando, até na própria loja. Era melhor vir logo dormir. Eu dormia na loja. Na realidade, o que ele passou a fazer nesse período foi uma dedicação quase que exclusiva aqui ao local. Não só pela arte dele, mas para manter também toda essa estrutura que nós estamos vendo aqui intacta. Porque se ele não age dessa forma, isso aqui hoje estaria tudo praticamente em ruínas. Né? Eu passo constantemente aqui na rua de moto, eu vejo o cuidado que o Osias tem para manter o carinho hoje, dele, por exemplo, esse prédio é muito antigo, entendeu? Tem várias infiltrações. Eu tentei arrumar o máximo que pude. O meu salário de artista, que é muito pequeno, né? Todo mundo sabe disso, né? Mas mesmo assim eu estou tentando manter o imóvel, porque se eu não estivesse aqui, isso aqui teria se deteriorado. Já teria acabado. Aqui seria, de repente, o lugar para consumo de crack, de drogados aqui, esse espaço. E a beira de rodovia. Então eu tomo conta disso aqui há 40 anos praticamente. Quer dizer, eu não entendo. Desde a década de 80 que ele está. É porque existe uma disputa judicial aqui que afastou toda a administração jurídica. Quem fez toda a administração acabou sendo você. Praticamente foi eu estou até hoje segurando, e passou por muitos advogados aqui, quer dizer, eu não entendo nada. Agora que eu, de repente, tem uma pessoa que está me ajudando bastante, entendeu? Um advogado, doutor Leonardo, uma pessoa incrível. É um amigo do César Augusto, esse que é meu amigo de longa data. Cezinha, é meu amigo de longa data. Cara militar, uma pessoa... Desde a década de 80. Exatamente, nós somos amigos. E ele, de repente, ele sentiu, porque existia uma pressão muito grande para me tirar daqui, porque realmente tem muita gente interessada no imóvel, tá? Eu estou interessado em manter o imóvel, trazer crianças para cá, da arte, manter minha arte nesse local, não para mim, quero preservar a ecologia, quero preservar a arte. E a cidade, quem ganha com isso o país, o estado e principalmente a cidade de Maricá, com a população que aqui está
e até com os turistas, porque passa muito turista aqui, vê a obra do Osias, vem. Você tem uma ideia, eu por exemplo, minhas obras expondo na beira da estrada. Arte na Estrada é uma ideia minha. Fui pioneiro. Antes era o prefeito, era Ricardo Queiroz, que me ajudou bastante. Eu fiz até um recuo aqui na minha frente para me colocar os carros, tu vê a calçada aqui, um recuo. O Ricardo Queiroz fez para mim, me ajudou bastante. Eu sempre tive assim, uma boa aproximação, um relacionamento com a política, porque eu nunca me envolvi em política. Eu não tenho partido, meu coração é partido, entendeu? Tem boa amizade com o Ricardo, com o Quaquá, com o Horta. Eu acho que isso é importante para os artistas. O Quaquá é meu amigo, inclusive agora, o Quaquá é meu amigo. Só que, poxa, ele é político, eu não entendo nada disso, quer dizer, eu entendo de arte. Quer dizer, eu não sou artista. Eu não sou artista. O Quaquá sempre procurou prestigiar. Nossa, o Quaquá sempre comigo. Não, inclusive, Quaquá é meu fã, meu amigo. Ele me respeita, inclusive. Para me ter as minhas obras na beira da estrada, tá? Isso aqui não era qualquer, numa época que de repente a postura, veio um carro da postura aqui uma vez e falou que eu não podia fazer isso. Entendeu? Já existia a Praça Raul Seixas nessa época? Já existia praticamente a ideia. Era a ideia e estava o embrião ali naquela época. E já estava exposto o Raul Seixas, escultura do Raul na época aqui em frente, e o carro da postura veio aqui me visitar, pensei que me dar uma gratificação pelo que eu estava fazendo por Maricá. Eu estava vendendo a imagem da Maricá para o mundo, porque as pessoas, aqui é uma vitrine em frente. Eu fui o primeiro a colocar minhas obras na beira da estrada. São obras feitas com palmeira imperial, esculturas tamanho natural, mas só eu que faço no mundo, entendeu? Passando aqui, um administrador do Corcovado me convidou para expor, sair Ziraldo, entrar Osias. Olha só o prestígio do Osias, através do Miguel Morgaz, a que ponto que chegou o Osias. Isso foi no ano 2000, no início do ano 2000, por aí? Eu tenho até data ali, tem uma matéria de jornais. Início do ano 2000. Aí eu levei Eliane Morgaz, eu levei Eliane Faria, filha de Paulinho, e o maestro Martim da Vila, para ver minhas obras no Corcovado. Eu fiquei expondo lá 3 meses. Para tu ver o prestígio, sair Ziraldo, entrar Osias, eu fiquei famoso praticamente, porque tive uma oportunidade, eu já era artista antes de vir para Maricá. E já era famoso? Eu era um vitrinista famoso, trabalhei com moda, graças a Deus, no Rio. No Brasil, trabalhei com Pierre Cardin, Yves Saint Laurent, trabalhei com Hugo Rocha, Gil Brandão, Denner, fiz stand de Denner no Copacabana Palace. Então a minha vibe era voltada para a arte, em moda, em música, eu sempre fui ligado. Na música muito ligado ao Raul, a irmãozão do Raul. Raul, você já viu, eu fiquei amigo do Raul, porque através da minha arte, me aproximei de Raul, Raul se aproximou de mim, ao contrário, ele que me conheceu, veio me procurar, nos conhecemos em Copacabana, fizemos uma amizade, que hoje ele é como se fosse meu irmão, ajudei muito aqui, que é minha família, a esposa dele, fui citado no livro, entendeu? Então a minha história vem de longa data. Agora em Maricá eu me encontrei, porque primeiro aqui é um lugar maravilhoso, o verde aqui predomina. Então se você entra, de repente na praia você encontra os restos que você pode aproveitar para fazer arte. Então realmente eu sou um garimpeiro. Eu não sou artista, eu sou um garimpeiro, entendeu? Eu uso. Tudo que a natureza joga fora, eu dou vida à natureza morta, como eu tinha dito para vocês aí. E então, o Raul me faz lembrar o Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma, passando de uma forma a outra ou a várias formas. Está aqui prova aí, as obras do Raul, do Osias. Então, de repente, isso tira uma memória de rua. Uma certa época, me convidaram, vou voltar aqui no Corcovado. Passou uma pessoa, acho que primo do Sávio Neves, Sávio Neves, passando aqui pela estrada, Sávio Neves, era administrador, a irmã dele, Marília Neves, era administradora do Corcovado. Falou assim, Osias, tu vai expor no Corcovado, você não precisa nem ir lá, vai ter tradutor, vai ter pessoas para vender tuas peças, tu vai lá só para assinar. Eu cheguei lá, curtindo uma de artista, coisa que eu não sou artista, eu uso a arte para dizer o que eu penso, para me expressar.
entendeu? E a natureza me deu uma oportunidade de ficar famoso numa área que jamais achava que não haveria espaço. Não teria espaço para mim. E esse meu trabalho é conhecido no mundo inteiro, de preservação ecológica. Então eu dou vida à natureza morta. Eu faço escultura, tipo de personagens, e faço um trabalho tipo hiperrealista também, surreal, entendeu? Então é por aí, então eu vou... Pega o que tem na natureza e transforma em arte. Transforma. Então a minha ideia, por exemplo, se eu puder, eu quero permanecer aqui, não, porque eu estou com 77 anos praticamente, né? Quer dizer, estou no final da minha vida. Então eu não estou preocupado, as pessoas estão muito preocupadas em bens, né? Em bens material. O meu bem que eu quero deixar aqui, deixar um espaço para futuros artistas, entendeu? Manter a cultura nesse local, que era a ideia do Miguel Morgade, manter a cultura nesse local. Isso eu queria. E está vivo, até hoje. Eu estou aqui, apesar das dificuldades, né? Eu estou lutando com dificuldades, não consigo, aqui praticamente, vendo esporadicamente uma peça, porque de repente a arte é muito difícil, estão passando uma fase muito difícil, então as pessoas se preocupam mais com a carne do que com uma escultura, né? Mas está tudo certo. Mas eu vou me mantendo, porque para mim eu sempre com honestidade. Eu fui muito amigo de Jorge Ben, que falava uma coisa muito certa: malandro é honesto, que é honesto por malandragem. É uma coisa óbvia, pô. Então, ser honesto, ser correto, é obrigação de todo ser humano. Então aqui, eu não quero nada, eu quero apenas me manter aqui a minha arte, não para mim, para preservar para futuros artistas. Quero fazer eventos culturais. O motociclismo é uma coisa muito interessante, que faz doação de sangue, faz trabalho para ajudar as comunidades, entendeu? Então, as pessoas, eu quero a ajuda dos motociclistas também, entendeu? Eu até estou fazendo parte ultimamente, eu acho uma filosofia de irmandade, são pessoas dignas, corretas, entendeu? E realmente é um grupo que um ajuda o outro. Então, poxa, eu preciso de sonho que sonha só, é apenas um sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. Então, junto com esses meus brothers, entendeu? Que estão me dando um apoio, manter a cultura, isso é real. Entendeu? Manter a cultura aqui. Manter a cultura viva. A cultura viva. Aqui manter o dono disso aqui, que era o senhor Miguel Morgade. Tanto queria, né? Tanto que ele plantou várias árvores aqui, de mangueiras. Só restam duas aqui em frente. Plantou 4 e 2 aqui do lado. Cortaram as árvores para não tirar, que alugaram algumas lojas aqui, então as pessoas cortaram as árvores porque estavam ofuscando o visual da loja, entendeu? Tá? Então, eu que mantive essas árvores aqui em frente. Essas duas mangueiras aqui é uma história, é a minha história, essas duas mangueiras têm história. Embaixo dessa mangueira era pequenininha, quer dizer, nem dava sombra ainda. Eu já dava minha aula de arte. E a manga é uma delícia. Hein? E a manga é uma delícia. E a manga é uma delícia. Então é o seguinte, então de repente... E tem um ponto positivo na atual gestão de Maricá, né? Eles plantam árvores frutíferas, que eu tenho acompanhado em vários pontos, vários agora, da cidade. Deve sequência uma história de Miguel no tempo que as ruas eram de barro. Os ônibus era lotação cheia de galinhas, entendeu? Quando eu vim pra cá, nós não tínhamos a pista dupla, que era uma em contramão. É só uma pista. Garotinha que fez. Fez ali essa duplicação ali. Então, essa época eu já estava em Maricá, já fazendo a minha arte com barro, com poeira. As minhas obras ficavam uma semana, eu tive que dar um verniz, porque a poeira, mas era mal barato, era uma coisa interessante. Já chamava atenção. Já tinha um público para isso. Tanto que o meu amigo Cezinha tem obras de 30 anos praticamente. Histórica. Ele tem um acervo meu. Quando eu morrer, ele vai ficar milionário. Eu acho que, de repente, o artista vai valorizar depois que morre, né? Na verdade, você é até considerado cidadão maricaense honorário. Eu tenho. Me deram uma comenda, me deram uma moção também. Eu sou considerado cidadão, patrimônio de Maricá, sou considerado.
pelos políticos. Então, eu acho legal. Sabe por quê? Porque eu nunca me envolvi em política, entendeu? Eu acho que cada um no seu setor. Eu não entendo disso. Cezinha, ele trabalha com isso, ele é militar, trabalha com isso. O Osias recebe todos com muito carinho, todos, independente de partido político, independente de ideologia. Claro. Isso aqui é uma casa de arte. Eu conheço o Osias há muitos anos. Ele faz isso voluntariamente pela cidade, às vezes com sacrifício até financeiro dele, para mostrar uma arte. Eu acredito que vai ser valorizada não só pelo gestor municipal, mas pelo governador, pelo presidente da República, os artistas do Brasil, principalmente o nosso guerreiro aqui, Osias, que já passa dos 75. Já está por 77. Está indo por 77. É o mês que vem. Com garra, determinação. Eu estou aqui lutando pela minha saúde para manter esse legado do dono disso aqui, que é Miguel Morgagem. Então, ele deve estar feliz no túmulo dele, que eu estou brigando aqui pelo espaço. Brigando não, quer dizer, tentando me manter. Está mantendo, né? Mantendo a cultura. Mantendo a cultura viva. Parte da cultura é Maricá. Maricá. É porque realmente me deu... Fazer o convite para o deputado Quaquá, que agora é deputado federal eleito. Exatamente. Para vir aqui. Ele veio antes, né? Eu quero que ele venha agora, eu quero que o Quaquá venha para cá, que o Quaquá é meu amigo, ele realmente conhece toda a minha história. O Quaquá conhece toda a minha história. O prefeito Fabiano Horta também, que tem prestigiado muito a cultura de Maricá. Na verdade, a cidade ficou linda, a cidade ficou maravilhosa. Aliás, o prefeito deu um banho de loja, deu um banho de arte em Maricá e trouxe as palmeiras imperiais para aqui. Entendeu? Estou usando, quando cai uma folha, ele está me ajudando até no meu trabalho, entendeu? Então, até o prefeito está colaborando comigo. E tem uma vereadora que eu tenho acompanhado nas redes sociais, pelo Instagram, Andréia. Eu não conheço pessoalmente a Andréia, mas ela tem feito um excelente trabalho, acompanhando todo o trabalho da cultura de Maricá. Andréia Cunha é minha amiga. Nós estamos afastados, porque ela trabalha na política, ela é minha amiga. Ela é vereadora de mandato. Eu dava aula para ela, inclusive, nos colégios. Eu tenho os diplomas aí. Ela está com um excelente trabalho, eu tenho acompanhado nas redes sociais. Eu sociais. dava aulas para ela, sem cobrar um centavo, dava aulas para ajudar, aula para as crianças, um trabalho que ela era professora dos colégios, entendeu? Eu fazia as oficinas dos colégios para a Andréia. Tá aí o convite então para a Andréia, né? Andréia, volte aqui, que ela é minha amiga, quero que ela venha aqui me visitar. Amiga do meu filho, do Fábio. Aliás, as exposições do meu filho dos teatros municipais de todo o Brasil, ela acompanhou, junto com o Zeidan também. Então nós éramos assim com o Quaquá e Zeidan. Zeidan está reeleita deputada estadual, fazendo também um trabalho grande. Fabiano fazendo um trabalho excelente, entendeu? De repente Maricá está lindo, entendeu? O meu trabalho está sendo valorizado agora através... Eu estou tendo oportunidade, não preciso nem sair para pegar material. Eu saio em frente do meu espaço aqui, já colho uma folha de palmeira que está caindo aqui, já se transforma num Don Quixote. Esse Don Quixote que eu mandei de presente para o Fabiano, foi colhido aqui em frente. Ele recebeu através do amigo dele, do Lucino, o Reinaldo. Então tem uma escultura minha para o Fabiano, que ele adorou, o Don Quixote que fiz para ele. Uma folha que caiu aqui em frente. Eu fiz uma peça muito interessante. Ele adorou. Tem que mandar uma foto para mim do trabalho para fazer um marketing do meu trabalho aí. Preciso que ele faça esse marketing para mim. Que é muito importante. Ele é um homem influente, entendeu? E para ele também é marketing, né? E com a folha de palmeira que ele plantou, eu fiz um trabalho. E dia 15 agora de fevereiro vai ser os 77 anos do nosso guerreiro aqui, Osias Silveira. De repente pode ser meu último aniversário, quem sabe? Vamos chegar ao centenário, Tomara que sim. Com garra, determinação. Eu quero justamente me manter no espaço, entendeu? Porque era a vontade do pioneiro desse local, que é o senhor Miguel Morgagem, que eu respeito muito. Está o espaço do Osias, está ali o cinegrafista ali, o doutor Leonardo. O doutor Leonardo foi o cara que o César Augusto trouxe para mim, porque realmente eu precisava de alguém, de um amigo, que nem no meu advogado, eu não tenho grana para pagar o salário desse homem, que é um cara que tem um valor incrível, né? Sabe que um advogado bom custa milhões, né? Eu não tenho, eu recebo salário mínimo. Eu diria que no estado do Rio, um
dos poucos advogados que trabalham bem essa questão. Esse cidadão, o doutor Leonardo, é o cara que tem uma visão incrível, e quando ele pega uma causa, ele tem ideologia, né? Tem uma coisa interessante. Ele não trabalha, se fosse trabalhar pela grana, para mim, pô, eu não teria, sem brincadeira, eu ganho um salário mínimo, entendeu? E ganho o mínimo, cada dia o mínimo do mínimo, entendeu? Para vender uma peça esporadicamente. Graças a Deus, ainda dá para me alimentar bem, tanto que eu estou saudável, eu gosto de comer bastante frutas, tomar bastante chá de babosa, essas coisas, né? Que me mantenho com 77, até razoavelmente bem, né? Eu não estou muito caidinho não, mas eu não sei, né? Por hora, pode ser que... Tem um excelente médico, que é o doutor Guilherme. O doutor Guilherme Horta. O Guilherme cuida bem dele. Ele me cuida de mim ainda, com um bom vinho, de vez em quando, assim, entendeu? Galioto ali na mesa, Galioto é muito bom. Para mim, ele me cuida de ver meus exames, me dá uns toques. E eu falo, tem que comer mais legumezinho e tal, aquelas coisas, bifezinho sem gordura. Então eu estou na vibe do doutor Guilherme, que é meu amigo, meu brother. Ele me chama de pai, né? Eu sou pai de Guilherme, avô das filhas do Guilherme. Então nós temos uma intimidade muito grande. Ele é um cara maravilhoso. E hoje o Osias está tão à vontade nessa gravação que ele deixou ali olha lá, as joias ali que ele costuma usar aqui no evento de motoclubes, anéis e essas coisas do eu não fiz nada arrumado. Não botou óculos, hoje ele não botou, hoje é tudo improvisado aqui. Está tudo improvisado aqui. Eu estou zen. Primeiro que estou lá de um amigo aqui de longa data, que tem muito pouco tempo para me dar atenção, entendeu? Porque realmente é um cara que... Vida corrida ali. A vida corrida, né? Então, pô, hoje foi um dia de um encontro, muito obrigado, entendeu? Esse brother aqui. E o Leonardo, doutor Leonardo, é o seguinte, quando eu puder, se eu tiver vida para isso ainda, vou te remunerar, meu irmão. Vai ter vida sim, vai ter vida sim. Não, se eu tiver vida, de repente, eu acho que você... Vai dar tudo certo. Eu acho que se alguém... Ó, eu não entendo nada de política, mas se você fosse candidato a alguma coisa, eu votaria você. Vamos fazer uma coisa, vamos mudar de assunto. Vamos falar de coisa mais interessante, tá bom, que a galera quer saber. O Miguel Morgado chegou a ver o início da Praça Raul Seixas, porque ele morreu em 2002. Ele chegou a ver a ideia já foi semeada na época, entendeu? Era um embrião naquela época. Porque eu sempre fui amigo do Raul, né? E o Miguel, praticamente tudo que qualquer ideia minha, ele aprovava, entendeu? E a recíproca é verdadeira. Quando eles tinham uma ideia, eles vão dar aula para as crianças, junto até com a mãe do Henrique Sueiro, a Nancy Sueiro, me ajudou bastante com material de tintas também. Ele me deu a loja, eu tinha até inclusive uma autonomia, os meus pães era gratuitamente, deram os pães de graça para mim. Até para fazer os eventos das crianças, das crianças, era um cara muito diferenciado, porque hoje se fala muito em, direitos humanos, essas coisas, né? Ele já fazia isso, já fazia naturalmente pelos humanos, sendo um cara que nunca veio de fora para cá. Era um verdadeiro mecenas. Exatamente, é verdade. Ele era justamente, não é que investia em arte, para ele dava oportunidade, ele achava que para ele estava me ajudando e ajudando uma comunidade, entendeu? Então ele tinha uma visão que hoje é moda, né? Fazer alguma coisa de... Mas para a época era difícil, ele tinha uma visão do futuro. Ele era um cara futurista. Um cara que tinha uma visão de plantar uma árvore para dar frutos, que hoje as pessoas colhem, entendeu? Tá? Hoje agora é moda plantar uma árvore, eu já plantava isso, entendeu? Umas mangas aqui, de várias qualidades de manga aqui em frente, o espaço, o meu ateliê, eu tenho o maior orgulho, entendeu? De ter feito um trabalho que já praticamente o mundo inteiro conhece, entendeu? Por exemplo, o Zeca Pagodinho me encomendou um São Jorge, quase tamanho natural, ele ajoelhou na frente do São Jorge, fez uma oração, ele tem um galpão só de São Jorge, né? Agora o meu, ele acha que tem mais força porque foi feito com natureza. Então isso aí eu acho mal barato. Então essas coisas que me engrandecem muito. Nelson Sargento, por exemplo, o túmulo do Nelson Sargento,
a escultura que está no túmulo dos nossos sargentos do meu filho, Fábio Braga, que praticamente o mundo inteiro conhece Fábio Braga, meu filho. Então a arte sempre esteve dentro de mim e nos meus familiares. Meu irmão era ator também. Isso. Eu não sei se a gente já entrou nesse assunto, a gente conversa tanta coisa que eu até me perco. Mas eu acho, pelo que a gente conversa, eu tenho a impressão que a tua arte com folha de palmeira explodiu aqui em Maricá. Né? Sem dúvida, exatamente. Eu morava no Jardim Botânico, eu via quando caía aquelas folhas assim, imensas, né? Porque é o invólucro, né? A palmeira imperial é um invólucro. Quando cai a folha, vem com invólucro, que é uma folha de compensado naval. É um material que não deteriora. Tanto que o Cezinha tem obras minhas de 30 anos atrás, quer dizer, praticamente abandonado, porque num lugar foi guardado, praticamente num local sem manutenção. Então até hoje, vivas, as peças vai ser restauradas agora. Então, para tu ter uma ideia, é um trabalho de, tu ver, é um compensado naval, e as pessoas não têm noção. Então eu preservo a ecologia fazendo arte. Então a ideia, em Maricá, encontrei meu celeiro. Maricá tem. E agora o prefeito está plantando árvores para mim, praticamente. Excelente. Para você e para a próxima geração que vier aprender Fabiano Horta está colaborando com essas palmeiras que está plantando aqui. Aliás, vou pedir para ele para não jogar no lixo, não mandar, joga aqui no meu espaço. Joga aqui no meu espaço. Pode jogar aqui que eu vou. Aliás, uma ideia. Trazer essas folhas para cá e trazer as crianças para aprender a arte. E agora eu vou, junto com o Leonardo, vou passar para ele o meu bastão de artista, entendeu? Ele que vai dar aula também. Que além de ser meu advogado, ele também vai ser artista. Ele, Cezinha e o César, eu sou motociclista. César motociclista, vou ensinar ele um pouco também da minha técnica para ele passar para os outros, porque sou mais jovem do que eu, né? São meninos ainda, né? Eu que já estou no gran finale, né? Então eu tenho que passar meu bastão. Vou passar para esses dois aqui, são dois amigos, entendeu? E formar um time, né? E formar um time. É importante Maricá, exatamente. A juventude de Maricá eu queria manter isso aqui por long time, entendeu? Por muito tempo isso aqui. Quero manter isso aqui, novas gerações me substituindo, entendeu? Então eu quero ficar aqui, entendeu? Eu mereço ficar aqui. Sacou? Porque realmente é um local que você gosta, é um local que eu gosto e um local que o dono me colocou, entendeu? Eu plantei uma outra mangueira aqui, plantei na minha porta uma mangueira como o Miguel Morgatti fez. Foi minha árvore de Natal, foi uma mangueira pequena, era tipo assim, embrionária do tempo do Miguel. É exatamente a que eu tenho aqui em frente, que um dia desse o Leonardo vai filmar e vai mostrar para vocês. A mangueira está aqui embaixo do meu espaço bucólico, E está crescendo ali. Está crescendo. Eu vou podar para se manter ali. Está ficando bonito. Entendeu? E é uma ideia. Tá? E aqui tem uma abacateira que eu plantei também, porque a ideia do Morgatti era essa. Era árvores e criança de rua. Então, pô, acho que tem tudo a ver comigo, entendeu? Daí a história do Osias. Então, mais ou menos é isso. Nosso amigo, grande guerreiro, Osias Silveira. Meus amigos, faz uma mensagem final aí. Mensagem final, lógico. A violência se acaba, a cultura ajuda, ameniza, ajuda a combater a violência. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu fui numa comunidade, uma amiga minha, uma ex-mulher minha, né, que é psicóloga, ele me levou para fazer uma oficina em uma comunidade. Tá? Chegando lá, aí fui com uma birosca, era tomar uma cerveja, era fazer o ambiente, aí coloquei, me perguntaram o que eu estava fazendo, eu falei, vim fazer uma oficina. Se você trabalha com que tipo de mecânica que você trabalha? Eu falei, não. Mecânica. Aí peguei minhas obras, coloquei em cima do carro. Um Jimmy Cliff, um Raul Seixas e o Bob Marley, feito com palmeira imperial. Falei, pô, meu irmão, ó, levei in natura. Os caras, eu vim dar aula para as crianças. Pô, legal, aí, pô, chamou a criançada toda, fiz uma oficina para as crianças. Foi uma coisa impressionante para mim, quer dizer. Então, de repente, eu acho que se você levar para as comunidades a cultura, entendeu? Acho que você não precisa levar armas, não precisa, entendeu? Acho que você combate a violência de outra maneira, porque não dá para revidar, não é verdade? Acho que, de repente, se levando a cultura, o respeito, acho que você consegue penetrar, você tira o menor de rua, de repente, tira ele do vício, entendeu? Então a minha ideia é essa,
preservar o planeta, não deixando que faça queimadas das minhas palmeiras, minhas folhas de palmeiras, entendeu? Então, preservar a camada de ozônio, quero preservar a camada de ozônio e a vida. Esse é o meu papo final. É isso aí.